Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Oh, glória! A partir do versículo 29. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: Como afluiu-se as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é a geração perversa. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenará, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo de alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Somente até aqui, Cristo. Aleluia. Você pode sentar, exaltar o nome do Senhor, aleluia, glória. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa geração que aí está. Essa geração, aleluia, que até hoje, né, a gente procura encontrar um sentido nela, mas é um pouco difícil. Eu quero começar trazendo um dado de um estudo recente, que ele diz que pela primeira vez em décadas, o QI dessa geração nova é inferior ao dos pais. 90% dos jovens dessa geração são inferiores aos pais em relação ao seu QI. E pastor, o que é esse QI? Ele avalia o quê? O teste do QI, ele vai avaliar a capacidade que a pessoa tem de pensar de uma forma lógica, vai avaliar a forma dela falar, vai avaliar a condição dela de resolver problemas simples, de se comunicar com pessoas. São coisas básicas de todo ser humano do nosso dia a dia. E para a infelicidade nossa também e dessa geração, 90% dela é inferior aos pais. Ou seja, essa geração que está aí, ela deveria acrescentar, como tem sido, né, durante décadas. Se a gente acompanhar, aleluia, só prender isso aqui. Vou desligar esse ventilador. Aleluia. A cada geração a gente vê uma coisa: sempre os filhos vão superando os pais. Aqui eu tenho certeza que tem pessoas que olham para o passado e não falando em relação a algumas coisas básicas, mas estou falando em relação a estudo mesmo.
a capacidade científica de estudar mesmo, de trabalhar, de fazer alguma coisa útil para a sociedade. As gerações vão seguindo esse ritmo e cada uma vai superando a outra. Pelo menos era assim. Aí hoje a gente chega e se depara com uma geração que simplesmente ela regrediu. A coisa mais comum que tem hoje em dia é você ver hoje os jovens e as crianças falando errado. Eles falam uma gíria em cima de outra, ninguém nem entende, não sabe nem como é que eles se comunicam. Uma conversa entre crianças hoje em dia, entre adultos, você fica perdido porque não sabe. Aí você diz assim, não, é porque eles são mais evoluídos do que a gente. Não. É porque simplesmente eles não sabem falar. Simplesmente a grande maioria não sabe se comunicar. É comum hoje, para nossa infelicidade, você ver profissionais dizendo que vão entrevistar jovens e os jovens não sabem nem iniciar uma conversa. Jovens chegam para uma entrevista de emprego e ficam lá parados. O entrevistador que tem que chamar a pessoa, sente aqui, me fale um pouco sobre você, que tem que conduzir. Essa é uma geração que está se perdendo e a gente não sabe o que é que deu errado. A gente vê hoje em dia também que bateu o recorde de pessoas viciadas. Em que, pastor? Viciadas em celular, viciadas em pornografia, viciadas em jogos, viciadas em séries, viciadas em tudo quanto é coisa que não vai levar a lugar nenhum. Mas pastor, isso é natural, é comum, eu também tenho isso. É comum sim, mas em um determinado ponto. Todos nós gostamos ali, temos os nossos tempos de lazer para fazer alguma coisa. Mas até nisso, até se tornar um vício para a gente, é necessário pôr um limite. E nunca existiu uma geração tão viciada como é essa. A palavra do Senhor, lá nos relatos de Jesus, ele viveu um tempo lá que tinha uma geração que chegou para ele e disse assim, Jesus nos mostra um sinal de que realmente tu és Jesus, que tu é o Salvador, que tu é o Messias. E Jesus, incomodadíssimo com aquela descrença do povo, o que foi que Jesus falou? Vocês me pedem um sinal. Eu já estou fazendo tanta coisa no meio de vocês. Jesus estava fazendo um milagre, estava curando. Jesus estava libertando. E ainda tinha gente que estava pedindo um sinal. Aí Jesus lá, eu creio que já, pé da vida, ele diz, olha, pois essa geração que eu estou vivendo hoje, não vai ter nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. E o que foi o sinal de Jonas? Que esteve 3 dias lá no ventre da baleia, do grande peixe. Então ele estava dizendo que o sinal que eu vou deixar para vocês vai ser esse, que eu vou morrer e vou passar 3 dias ali debaixo da terra, né, na caverna lá onde foi sepultado, e depois eu vou ressuscitar. Esse foi o sinal que ele deixou para aquela geração. Aí depois ele vem atrás e diz assim, olha, porque essa geração está tão degradada, está tão ruim, está tão assim de um jeito, ele falando para aquela geração daquele tempo lá, que se levantará a rainha do sul, que veio de longe para ouvir Salomão, e vai julgar vocês aqui, que são o povo abençoado. Lembrando que nesse tempo o Senhor estava falando para aquela geração lá daquele tempo. Então ele estava dizendo o quê? Que vai vir um estrangeiro. No tempo do fim, uma estrangeira vai julgar o povo de Israel. Ela vai ter uma honra acima daquele povo que era chamado de povo. Aí depois ele segue falando, olha, ninivitas da cidade de Nínive vão também se levantar naquele tempo e vão julgar vocês também. Por quê? Porque Jonas foi lá e fez o quê? Ele pregou. Ele pregou para aquela geração e eles se arrependeram. E por isso, no dia do juízo, eles vão julgar vocês. Falou Jesus para aquela geração.
Aí o que é que acontece com a gente, povo de Deus? Vamos fazer uma comparação. Eu acabei de falar que depois de décadas, de séculos, essa geração ela é inferior à geração passada. Coisa que não acontecia há muito tempo. Eu acho que nunca nem aconteceu uma coisa dessa. Uma transgressão. Voltou para trás. Imagine o que é que vai acontecer com essa geração. Se naquele tempo o Senhor já estava dizendo isso, imagine nos tempos de hoje. Quem é o jovem? Eu sei que tem, mas a grande maioria, quem é o jovem que hoje quer saber de Jesus? Grandes pessoas que se levantam para pregar o Evangelho, às vezes são criticados por pessoas da igreja, porque eles dizem assim, olha, porque tu é tão famoso, tu tem uma página na internet, e tu só publica bobagem, tu só publica piadinhas do Evangelho. Aí eu vi uma entrevista de um cara muito famoso, um pastor muito famoso, e ele disse assim, olha, a única forma de eu chegar nessa juventude, infelizmente, é através disso aqui. Por quê? Porque essa geração ela é tão abobalhada, ela é tão perdida, que se eu for falar do Evangelho, da Palavra de Deus, ninguém quer ouvir. Eu uso de uma estratégia que é a seguinte, eu venho ali falando umas coisinhas do Evangelho, umas coisinhas engraçadinhas, e lá no meio da mensagem eu tomo Jesus. É a forma que eu recebi do Senhor para levar essa mensagem para jovens. Porque essa geração de hoje não quer saber de nada. Ela não quer saber de Jesus de forma nenhuma. É a geração mais perdida que já existiu na face da terra. Mas pastor, Jesus sempre disse que seria assim no tempo do fim. É verdade. Jesus deixou muito claro que no tempo do fim se levantaria uma geração tão desnorteada, tão perdida, tão fora da caixinha, que dificilmente alguém se salvaria se não fosse a intervenção divina. É isso que a gente está vendo aí. É isso que a gente está contemplando com os nossos olhos. Uma geração que não quer nada com nada. Quando você hoje, você vai numa internet da vida e você vai prestar atenção ali, quem são as pessoas mais famosas do nosso meio cotidiano, né? Falando em país, Brasil, você vai ver que as pessoas que estão lá no topo da popularidade são pessoas que não têm nada a acrescentar à nossa vida. São pessoas que, se a gente fizer uma comparação, eu acho que a gente aprende mais com um cachorro do que com um ser humano daquele. Eita, pastor, você está pegando pesado demais. Não. Estou pegando pesado não, porque infelizmente é isso. Vou dar um exemplo de um aqui. Uma pessoa muito famosa, uma cantora, que saiu uma publicação que o QI dela é de 150. A média brasileira é 83. Essa é a média brasileira, 83. Aí, segundo o site, o QI dessa pessoa era 150. Aí, poucos anos atrás, essa pessoa disse que na Amazônia tinha girafa. E tem milhões de seguidores. E a especialidade é o quê? Danças sensuais, músicas que difamam mulher. Músicas que só levam a pessoa para a perdição. E tem pais e mães que colocam dentro de casa para os filhos ouvirem. Uma coisa pior do que a outra. Mas está lá em cima. Uma representante do Brasil. Isso era motivo para a gente ter vergonha. Que um representante brasileiro é uma pessoa com essas características. A visão do nosso país lá fora, infelizmente, é essa. É o país da prostituição. É o país onde as drogas são liberadas. É onde você pode vir de qualquer parte do mundo, que aqui a lei não existe.
Existiu um relatório do FBI há um tempo atrás que disse que o pessoal terrorista ama o Brasil. Eita, pastor, o que é isso? Os terroristas amam o Brasil. Aí o entrevistador foi perguntar por quê? Por que vocês gostam tanto do Brasil? Porque o Brasil é um dos países que nós consideramos um país de paz. A gente pode ir lá ficar o tempo que a gente quiser que nada acontece. E pouco tempo depois, um delegado disse, ao vivo, esse homem era corajoso, ele disse assim: você precisa ter muito azar para ser preso no Brasil. Você tem que ter muito azar, é que nem ganhar na Mega Sena, você ser preso no Brasil. Que visão a gente tem? Mas o nosso interesse é o que? É o Evangelho. Vamos voltar para o Evangelho. Se naquele tempo de Jesus o negócio estava tão feio daquele jeito, que Jesus já revoltado disse que não ia ter sinal para ninguém, imagine para essa geração de hoje. Para essa geração que não quer saber nada dele, não quer nada, nenhum compromisso com ele. Nós contemplamos isso através da juventude. Num dia como hoje, numa quinta-feira, eu vou até aliviar para os jovens, porque também os adultos também não estão cumprindo com compromisso. Mas, num culto, geralmente como esse aqui, ainda deveria estar toda a juventude. Por quê? Porque a gente sabe muito bem, se um jovem não está na igreja, não está estudando, ele está em casa vendo bobagem. Eu não sou Deus para saber, mas eu já tenho uma noção de que os jovens que não estão na igreja hoje estão em casa perdendo tempo assistindo alguma coisa no celular. Infelizmente, essa é a realidade. É lógico que os pais também têm uma parcela de culpa. Eu já ouvi um relato de uma pessoa que disse assim: hoje em dia esse negócio de estudar não tem mais futuro não. O negócio hoje é vídeos. Vamos fazer vídeos. O negócio hoje é estar na mídia. O negócio hoje é preparar conteúdo da onde é abestado para os outros achar graça e ganhar dinheiro. É verdade, infelizmente. Infelizmente hoje está surgindo um novo tipo de milionário hoje no Brasil. Os milionários que se tornaram milionários por causa de bobagens. Por causa de vídeos que não tem pé nem cabeça. Se fizeram grandes através de pessoas que também não têm nada na sua cabeça. Hoje está surgindo um público, um setor, comercial, que está ganhando grande parte do dinheiro do país através disso. Hoje em dia, as crianças, e eu sei que eu tenho um filho também dentro de casa, hoje em dia, ele tem mais interesse em ser um youtuber, tem mais interesse em buscar nas redes sociais do que estudar. O exemplo da mãe e do pai, hoje, não é mais prioridade na vida de um filho, não. Hoje eles estão olhando para quem? Para quem está fazendo sucesso na internet. Por quê? Porque para eles é uma brincadeira. Para eles é uma brincadeira. Então eles querem essa vida hoje. Eu quero é ganhar dinheiro na internet. Quando na nossa geração passada a gente recebeu outra lição. A gente ouvia o que dos nossos pais? Estude. Arranje uma profissão para você, porque senão você vai ali para o terreno capinar. Estude para você não sofrer que nem sua mãe e seu pai. Se torne um doutor. Mas hoje está se levantando uma geração que o ensinamento está sendo outro. E aí, meu filho, vamos fazer ali uns vídeos? Abandone aí os estudos, você não vai estudar mais não. É só fazer vídeo agora que dá mais dinheiro. Eu estava ouvindo um relato de uns comentários, e os comentários diziam assim:
Quem é que quer ser o rei da montanha de lixo? O cara trouxe essa parábolazinha lá, essa pergunta, essa encenação, e as pessoas que tinham mais idade começaram a comentar. Aí um deles disse assim: tem que ser muito imbecil para querer ser o rei da montanha de lixo. Ele estava fazendo uma crítica para a atualidade. Porque existem coisas que não vão valer a pena. A palavra do Senhor já nos diz: de que é que adianta o homem ganhar o mundo e no final perder a sua salvação? Não vai adiantar. Então, para que vai adiantar eu me tornar uma grande personalidade da bobagem? De que é que vai adiantar eu me tornar o rei da montanha de lixo, se aquilo não vai beneficiar ninguém, não vai servir de nada e eu mesmo vou perder algo precioso? É o que essa geração está perseguindo hoje. Está perseguindo coisas que não têm valor nenhum, que não agrega nada à vida de ninguém. E o nosso papel como cristão? Porque a gente também tem o nosso papel. A palavra do Senhor nos diz que se a gente, aleluia, tomar uma atitude, se a gente for luz, a gente vai poder iluminar a vida de muitas pessoas. O Senhor está dizendo que a gente tem que ser cristão, mas tem que ser cristão de verdade. A gente não pode ser aqueles cristãos que simplesmente não têm compromisso com o Senhor. Se a gente for continuar esse texto aqui, ele vai um pouquinho mais na frente, ele vai falar sobre os fariseus, sobre os religiosos daquele tempo. Aí quando ele chega nos religiosos daquele tempo, ele vai dizer coisas pesadas. Ele vai dizer que os religiosos daquele tempo não estavam interessados em levar a verdade para ninguém. Estavam interessados a ser o quê? Ter uma vida religiosa, ser contemplado pelos homens, mas não faziam nada de útil para a vida de ninguém. E onde é que andam os fariseus de hoje em dia? Onde é que anda esse povo de hoje em dia? Às vezes podem estar nas igrejas como essa, às vezes podem estar em outro segmento religioso. Pessoas que vão dizer para você tudo que você tem que fazer, vão dar conta da sua vida todinha. Você tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Mas elas mesmas não fazem. Olha, irmão, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que despertar na madrugada, você tem que ir com a gente no monte, você tem que fazer ali aquela consagração lá do Daniel, do Miguel, do Mateus, tem que fazer tudo. Mas elas mesmas não fazem. Elas mesmas não tocam em nada daquilo que elas dizem. É tanto que Jesus vai pegar pesado com eles, vai dizer: fariseus, vocês que colocam fardos pesados nas costas dos homens, vai sobrar para vocês. Vocês que ditam regras e mais regras, vai chegar para vocês também. E qual é a nossa solução, pastor? Jesus falou um pouco sobre essa geração de hoje. Para começar, a gente já falou que seria a geração mais perdida que já existiu. E já está sendo. Mas o Senhor falou também algo interessante, que é o que nos dá fé, o que é que nos dá esperança. Ele disse que no meio dessa geração de pessoas desprezadas, pessoas que não valiam nada, no meio dessa geração de pessoas desvalorizadas, ele ia levantar um povo. Ele disse que ia levantar, dentro dessa geração perdida, ele ia levantar um povo, para chamar de povo dele. E ele diz outra coisa também sobre essa geração. Ele diz que bem-aventurado seria a geração que não visse ele. Ele estava falando da gente também. Ele está dizendo que tem uma geração que não viu ele, que não caminhou com ele, não viu os milagres dele, mas seria uma geração que ia crer nele e que seria abençoada por causa disso. Ele está falando da sua igreja.
Ele está falando de nós, porque nenhum de nós aqui contemplou Jesus com os olhos. Nenhum de nós viu ali ele caminhando e fazendo seus milagres. Mas nós cremos no Senhor Jesus e ele tem mudado a nossa vida. Então isso também é um alerta para a gente. Porque se a gente que está nessa geração não fizer a diferença, não vai ter ninguém para fazer. Se a gente perder o nosso tempo e deixar o Evangelho de lado, se a gente não focar nessas coisas principais aqui do Evangelho, toda a nossa casa ali vai o quê? Vai entrar nessa perdição. Porque de que vai adiantar a gente dizer que segue um Deus, se esse Deus, aleluia, a gente não tem fé para crer nele, para mudar a nossa vida e assim mudar a vida das pessoas? Porque o resultado do Evangelho é esse, é ir pregar o Evangelho. A gente, às vezes, acha que um milagre, uma bênção vai mudar a vida de alguém, e não muda. Um milagre que Deus faz na sua vida, uma bênção que você alcança, uma coisa que você quer muito, e Deus concede ali acontecer. Você acha que isso pode mudar a sua vida? Vai não. Milagre não muda a vida de ninguém. Porque o que o Senhor mais quer é um encontro com Ele, é uma transformação. E a gente já vê no Evangelho pessoas que tiveram seus milagres, tiveram ali as suas bênçãos nas mãos e não quiseram nada com Jesus. Quem tem um pouco de experiência na fé sabe que o que mais acontece dentro das igrejas são pessoas que vêm atrás da bênção, vêm atrás ali de resolver seus problemas, vêm ali com seus problemas que só Deus pode resolver, isso é bom, isso é necessário, mas às vezes quando recebem isso, abandonam o seu Deus. A gente contempla isso, Jesus nos deixou uma passagem. Jesus cura um homem que era aleijado, que já há muitos anos era assim. Aí num outro relato, ele encontra aquele mesmo homem. E ele continua fazendo ali o que ele fazia antes. Ele era aleijado e levava uma caminha para todo canto, que era a prova de que ele era aleijado. E depois de ter sido curado, o que é que ele faz? Ele continua com a sua caminha pedindo ali esmola. Se passando ali por esmola. Quando Jesus já tinha feito um milagre na vida dele. Aí o que é que Jesus fala para ele? Jesus chama a atenção dele. Olha, você cuide para que algo pior não lhe aconteça. Tenha cuidado. Você que recebeu o milagre, você que está pedindo algo ao Senhor. Porque muitas pessoas alcançam a bênção, mas quando alcançam a bênção, abandonam lá o abençoador. E a consequência, às vezes, ela é bem rápida. A consequência, às vezes, vem galopando. Por quê? Porque um milagre não vai mudar a sua vida. Um milagre, uma bênção do Senhor, não vai ser suficiente para você alcançar a maravilha que o Senhor tem para lhe dar. Se você olhar para o Evangelho, o maior milagre que Deus realizou, que Jesus realizou, foi a mudança da pessoa. Se você for olhar para a vida das pessoas que seguiram Jesus, aquelas pessoas que tiveram um encontro com Ele, o maior milagre na vida delas foi a transformação que elas tiveram. Pedro era um, passou a ser outro. João era um, passou a ser outro. E assim vai. A transformação é o maior milagre que Deus pode fazer nas nossas vidas. E da mesma forma, a transformação é o maior milagre que Deus quer fazer na vida das pessoas usando você. O Senhor quer usar a sua vida para levar Jesus às outras pessoas e assim fazer com que elas tenham um encontro com o Senhor. E assim elas tenham a vida transformada. Esse é o maior milagre que o Senhor está fazendo. E nunca houve
falando mais uma vez, e nunca houve uma geração tão necessitada de Jesus como é essa que a gente está vendo. Nunca houve. Ninguém sabe a próxima, talvez seja pior. Talvez a próxima geração já seja a geração do fim. Você já pensou nisso? E aí como é que você está preparando os seus? Como é que você está conduzindo os seus pequenos, os seus parentes? Como é que você está exercendo ali sua atividade como lâmpada? Eita, pastor, mas eu não sou lâmpada lá em casa, não. Às vezes eu sou assim, uma faísquinha. É necessário a gente se voltar para o Senhor. Por quê? Porque o tempo está curto. Às vezes é necessário a gente mudar os hábitos. Porque a gente sabe muito bem que ninguém nasceu tolo, ninguém nasceu burro. Ninguém nasceu já determinado, como a gente está falando hoje, o QI baixo. Não. Foi algo ali do processo. Foi algo que aconteceu ali no percurso. E se a gente parar para analisar, o que foi que entrou nessa geração para que ela se tornasse assim? Tecnologia, talvez. Um dia eu estava com o meu filho, aí ele, como toda criança que teve acesso à tecnologia, ele queria mais. Ele queria ficar mais tempo. Aí quando ele pediu mais uma vez, eu até pensei em relaxar, mas eu lembrei de algo que eu li num livro, dessas tiradas antigas. E o livro dizia assim: o tempo de insatisfação, o tempo que você está ali naquele incômodo de não ter nada para fazer, é o tempo mais precioso na vida de uma criança. E eu olhei aquilo ali, como assim? Como assim esse tempo que ela fica sem nada para fazer é o tempo mais precioso para ela? Porque na hora que a criança está incomodada por não ter nada para fazer, é o tempo que a criatividade dela triplica. É o horário que ela olha assim, não tem nada para me fazer, eu vou já inventar alguma coisa aqui para me fazer. E é por causa desse tempo da criança estar incomodada porque não tem nenhuma distração, é nesse momento que os grandes gênios se desenvolvem. É na hora que as crianças estão ali naquele momento da insatisfação, do tédio. É o momento que as grandes personalidades científicas se desenvolveram. Aí o que é que a gente faz hoje em dia? O menino está chorando porque está incomodado. Dá o celular logo para ele. Aí o menino está chateado porque quer assistir mais desenho. Não é assim que nós estamos fazendo? Eu achei até graça do rapaz que disse assim: hoje em dia a gente paga um profissional para ensinar as crianças a brincarem. Já imaginou um negócio desse? Chegou num nível tão extremo que a gente precisa pagar alguém para ensinar as crianças a brincarem. Nós temos um parente que ele trabalha exclusivamente com isso. Ele ganha bem, muito bem, para quê? Para finais de semana ele vai aí para um Alphaville e ali pegar a criançada dali das casas milionárias tudinho para brincar com elas. Por quê? Porque o ser humano não tem mais um intelecto de saber que a criança precisa daquele tempo ali sem nada. Ou seja, foi um passo terrível que a humanidade deu, achando que a criança tem que estar distraída a todo tempo. Você chega numa criança hoje e tem dezenas e dezenas de brinquedos.
com quantos ela brinca? Com nenhum. Por quê? Porque se acostumou a ter e com facilidade. Quem muito tem, nada valoriza. Quem muito tem, acaba desprezando tudo aquilo ali, porque para ela não teve ali a satisfação da conquista. Para refletir como é que era a nossa geração passada. A gente tinha uma roupinha ou no aniversário ou no final do ano. Brinquedo também era da mesma forma. Às vezes o negócio era tão precário que a gente brincava com o brinquedo do outro. Às vezes na rua uma criança tinha uma bola. Aí tinha a insatisfação. Por quê? Porque quando o dono da bola ia-se embora, ele levava a bola e ficava todo mundo sem brincar. Era difícil no nosso tempo. As coisas não eram fáceis. O pai e a mãe tinham que trabalhar para botar alimento. Era raro ali, no final de semana, você ter um franguinho, ter uma carne. Mas hoje como é que é? Foi isso aí, eu não quero não, viu? Eu mesmo, né? Eu quero hambúrguer, batatinha. Tem uns até que dizem assim, eu não janto não. É mesmo, filho? Tu vai dormir com fome? Não. Mamãe faz um hambúrguer. Prepara ali algo que eu goste. Ah, é? Se fosse lá em casa, você ia dormir com fome. Sabe, se no dia você não ia comer. Até para os animais está sendo assim agora, você acredita? O ser humano chegou num nível tão precário assim, da loucura da mente, da bobalhação, que até cachorro hoje escolhe o que quer comer, meu Deus. Até cachorro escolhe. Cheguei numa casa ali, ai, o meu cachorro, como é o nome dos cachorros? Eu esqueci agora. O Thor, ele não come, é mesmo, ele não gosta de ração. Mas como assim ele não gosta de ração? Ele só quer comer carne e tem que ser desfiada. Um cachorro da vida boa. E os teus? Eles comem tudo? Comem. Mas só que eu aprendi uma lição preciosa com a pediatra do meu filho. E o que foi? Meu filho pequeno, né? Também estava com dificuldade para comer. Não queria comer, não. Ele novinho, né? É desde cedo, né? A raiz do mal. Vixe, pastor, nós chamamos meus filhos de ruim? Não, é que a raiz é do mal. O Senhor diz que todos nós nascemos com a raiz maligna e vai ficar até o resto da vida, né? Cabe ao pai, né? Moldar essa raiz aí, deixar ela contida. Então toda criança vai ter essas coisas. Aí o nenenzinho, com meses, não queria comer a comidinha dele, não queria. Aí a gente sem experiência, o primeiro filho, aí pensou assim, não, então deu outra coisa, né? Aí quando a gente foi para a primeira consulta da pediatra, aí a pediatra, né, senhora experiente, uma das melhores de Fortaleza, glória a Deus, que Deus permitiu a gente ter. Aí ela disse assim, não, isso aqui é molezinha, isso aqui é fácil. Bote lá o pratinho dele. Se ele não quiser, tire o pratinho dele. 2 horas depois, apresente o pratinho. Ah, o menino comeu que foi tudo. Não deixou nada, nem um grãozinho. É rapidinho. Aí quando eu aprendi essa com meu filho, imagina se eu ia perder meu tempo com um cachorro. Vem, bichinho. Venha, coma. Cheirou, não quis. Peguei o pratinho e botei lá em cima da geladeira. Não quis comer o almoço, agora é só na janta. Quando chega na janta, olha, traça tudo. E fica pedindo mais. Depois que eu aprendi isso, pronto. E é tão interessante que você pode fazer isso com qualquer pessoa. E para tudo. Pega a dica aí, mulheres. Te desagradou? Tá certo. Não vai atrás mais não. Estou até me queimando, né? Nem podia falar isso.
Não vai atrás mais não. Aí quando notar que está perdendo, no instante vai atrás. O ser humano é assim. Ou o bicho ruim é ser humano. Só valoriza depois que perde. E é para tudo. É amizade, é trabalho. Os miseráveis passam meses desempregados, pedindo a Deus, apresenta aqui, pastora, ore por mim, pelo emprego, para que Deus abra uma porta. Aí lá vai os pastores dobrar o joelho para orar, né? Aí a porta é aberta. Aí não passa nem um mês, lá está o infeliz reclamando do emprego. Não, esse emprego é ruim demais. Como é que pode? O ser humano é assim. Não lembra que há pouco tempo atrás estava desempregado, sem ganhar nada. E agora está reclamando que está numa sala que é quente. Assim é o ser humano. Reclama de tudo. Mas Deus, ele é especialista em tratar ser humano, porque foi ele que fez. Então, se a gente quer trabalhar com o ser humano, quer lidar com o ser humano, quer ter vitória sobre seres humanos, vamos estudar Deus. Vamos ver como é que Deus ele trata o seu povo. Não tem exemplo melhor. Está com problemas familiares, os seus filhos estão revoltados, está lidando com pessoas que estão vivendo essa geração louca de hoje, vai para a Bíblia, vê como é que Deus tratava essas pessoas. Deus pega o próprio povo e deixa ele à míngua. Deus, ele não evita quando o mal se levanta contra o seu povo, quando o povo desobedece. Deus, ele fez a lei da semeadura para quê? Para nos ensinar. Tudo que você plantar, você vai colher. É você que vai escolher o que é que você vai plantar. Se você vai colher coisas boas ou coisas ruins. Vai depender só de você. Aí o que é que acontece com a gente hoje, né? Porque a gente que é pai, a gente também tem muita culpa. Os bonitos estão prontos, faz o que querem. Aí quando chegar da hora da colheita, aí eles viram para a gente, me ajudam. E a gente vai e se põe na frente. E a gente vai e passa a mão na cabeça. Ô pastor, mas Deus ele conciliava o povo. É verdade, Deus nunca abandonou o seu povo, não. Eu não estou mandando ninguém abandonar seus parentes, não. Eu não estou dizendo isso, não. Mas só que tem um detalhe muito importante. Deus, ele só acolheu o seu povo quando eles se arrependiam. Porque o motivo do sofrimento era porque decidiram se afastar da presença de Deus. Fizeram o que Deus não disse para fazer. Aí quando acontece a consequência, aí o povo fazia o quê? Ia chorar aos pés do Senhor. E Deus, sendo Deus, ele viu o arrependimento no coração do povo. E quando era verdadeiro, aí sim. Aí Deus se levantava e restabelecia o seu povo. Mas enquanto eu não vou ganhar nada com isso, se calou. Aí venhamos e convenhamos. Um gerente, vendo algo de errado acontecer dentro de uma loja, ele não chamaria a atenção imediatamente? Sim. Por quê? Porque um gerente, ele já compreendeu que ali ele está representando o dono. Então, tudo que acontece ali é responsabilidade dele. Então, se tu quer ser chefe, começa a ter a atitude de quem é chefe. Eu sou só um empregado, mas tu não quer ser chefe. Então, começa a agir como? Se você quer um objetivo, então idealize logo na sua vida. Isso é uma forma de Deus lhe provar. Eu quero ser um grande youtuber, né? Como uma certa criança acolá. Quer, meu filho? Quero. Pois começa a fazer conteúdo. Começa a escrever direito. Vai olhar
como é que você tem que postar, que horário, o que é que está na mídia, o que é que está crescendo. Corra para trás, ou corra para frente. Se especialize. Gente, eu não estou dizendo aqui que é errado você querer ser YouTube, não. Não estou dizendo isso. O que eu acho ali uma coisa sem sentido é você fazer uma fama em cima de bobagem. É você comandar uma tropa de imbecis. Já dizia até um ditadozinho, né? Quando um porco vai ser rei de um castelo, na verdade ele não se torna rei, né? O castelo é que se torna um chiqueiro. Porque um porco sempre será um porco. Então a gente deve pegar esse direcionamento também. Vale a pena eu chegar alto, ser popular, mas por uma coisa que não tem sentido nenhum? Eu vou contribuir o que com a vida das pessoas? Hoje em dia é uma coisa tão absurda que hoje em dia tem pessoas que ganham dinheiro comendo. Inclusive tem pessoas que já morreram. Vou aqui comer essa macarronada. Vou comer 1 quilo de arroz com feijão. Vou comer isso aqui. Elas comem para todo mundo ver e tem gente que assiste. Tem gente que gosta de ver as pessoas comendo. Se tiver alguém aqui, repense lá o que é que você está fazendo com o seu tempo. Mas tem gente que gosta de ver os outros comendo. Aí alguns desses que ficaram famosíssimos no mundo comendo. Apareceu um cara lá que queria fazer uma, assim, bem legal, que eu admirei esse cara. Ele pegou o histórico de algumas dessas pessoas. Aí, fulaninho, tal, começou o seu canal com tantos anos. Começou com 14 anos. 10 anos depois, morreu. Fulaninha começou o seu canal com 17 anos. 33 anos, morreu. Morreram de obesidade. Problemas cardíacos. E aí, será que algum dos seguidores lá deram menos assim uns pêsames? O que é que passa na mente de uma pessoa que olha assim, eu sou seu fã, eu amo ver você comer. Nessa nova geração de igrejas que estão surgindo, cristãos que diziam assim, não tem problema o outro fulaninho seguir isso aqui, seguir aquilo ali, não tem problema ele acreditar naquilo outro. Aí pegaram o texto lá que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele ninguém vai ver a Deus, e rebolaram. Riscaram do mapa. Colocaram aquele outro provérbiozinho lá, antigo. Todos os caminhos levam a Roma. Traduziram lá para a Bíblia deles. Todas as religiões levam a Deus. Quando o Senhor diz que entregou o seu próprio filho para morrer. E sem Jesus não há salvação. Mas se você for conversar com essa nova geração, que se diz cristão, que se diz povo de Deus, eles vão olhar para você com a maior calma do mundo e dizer assim, isso não tem nada a ver. Não é isso que você acredita? Você está bem onde você está? É claro que vai estar bem. Porque os seus pecados não servem mais de nada, não valem mais nada, você pode fazer o que quiser. Cortar o pecado da Bíblia, tudo agrada a Deus, então é lógico que a pessoa vai estar bem. Mas com uma certeza eu posso dizer, no dia do final não vai estar nada bem. No juízo não vai estar nada bem. Pelo contrário, vai ser choro e ranger de dentes. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, aleluia.